Crianças, prestem atenção numa coisa muito importante. Vocês sabem que nós só estamos aqui hoje, João, Lara. Ô Lara. Lara. Tá aí, né? A outra Lara ali de trás. Crianças, vocês sabem que a gente só está aqui hoje, e o Alice, que a gente tem uma coisa muito importante que se resume a 2 letrinhas: fé. Papai e a mamãe só veio hoje para a igreja, Benjamin, porque eles têm fé no Senhor. Certo? Porque se a gente não tivesse fé, Axa, não faria o menor sentido a gente estar aqui. Vocês concordam comigo? Faz sentido a gente estar aqui. É melhor estar em outro lugar. Mas como nós temos fé, nós estamos aqui. E nós vamos entender hoje que a fé, ela não é uma coisa que fica só no nosso coração. Ela é uma coisa que está no nosso coração, Davi, e que depois ela sai pela nossa boca. Porque a gente fala a nossa fé. A gente fala no que a gente crê. E hoje a gente vai entender isso, tá bom? Todo cristão confessa a sua fé, ele fala a sua fé. Ele fala aquilo que ele crê. Tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Acompanhe com atenção, peço a vocês uma coisa muito importante. É claro que, com exceção de você ter a necessidade de atender criança, evitem ficar circulando, tá bom? Até mesmo os pais que às vezes ficam lá atrás para atender crianças, se vocês forem ficar lá, mas evite conversar, tá bom? Fica ali, talvez um pouco mais perto da porta de vidro, para também vocês possam ouvir a palavra de Deus assim pregada, tá bom? Então vamos ler aqui Romanos 10, verso 9. Diz assim o apóstolo Paulo, acompanhe com atenção: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Ajuda o que prega, ajuda os que ouvem, porque nós precisamos de Ti nesta ocasião. Esclarece-nos, guia-nos à compreensão da Tua doutrina, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Se alguém lhe perguntasse o que a Bíblia ensina, o que você lhe responderia? Dificilmente algum de nós diria: peraí, vou pegar a Bíblia, e você então começa a ler de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22:21. Ninguém em sã consciência faria isso. O que é que nós costumamos fazer? O que é que uma pessoa em condições normais faria? Ela ofereceria uma síntese, um resumo do que a Bíblia diz. E à medida, irmãos, que nós passamos do texto bíblico para uma formulação, uma declaração teológica, nós temos, em termos de conteúdo, algo semelhante a um credo ou a uma confissão. Todas as pessoas, sem exceção alguma, creem em Deus, ou creem em algo sobre Deus. A Escritura, crianças, inclusive diz que até mesmo os demônios creem em Deus. Mas uma pergunta importante que nós precisamos fazer na noite de hoje é: como é que eu posso me certificar de que eu creio e confesso a fé verdadeira, a única fé? Quais são as doutrinas cardeais que alguém deve reconhecer para ser legitimamente chamado de cristão? Foi pensando, meus irmãos, em atender essas necessidades que a Igreja de Cristo tem produzido ao longo dos séculos, credos e confissões, que preservam e proclamam a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu presumo que, como crentes, todos vocês sejam leitores da Bíblia. E por isso, vocês já notaram que as Escrituras não foram registradas de modo temático, sistemático. Doutrina de Deus, doutrina do homem, né? A Bíblia não foi escrita de modo sistemático. As verdades, irmãos, elas foram sendo reveladas na proporção, as verdades foram sendo registradas pelos autores bíblicos na proporção que eram progressivamente reveladas. Deus não deu todo o conhecimento da Bíblia, toda a revelação de uma vez só. Ele foi dando progressivamente. E nas Santas Escrituras, nós temos os mais diversos temas teológicos sendo abordados, dentro de gêneros literários muito diversos e em contextos históricos distintos. E é justamente por isso que temos a necessidade de interpretar e de sistematizar as Escrituras. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais prático. Nós estamos de acordo que a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia fala sobre o pecado, fala sobre a salvação, fala sobre Cristo. Mas há perguntas como: o que Deus é?
Quem é Jesus Cristo? Como um homem pode ser salvo? Essas perguntas, meus irmãos, elas exigem que a gente faça interpretação, formulação do conteúdo das Escrituras. Então, todo o processo de entender e de interpretar a Bíblia vai me levar à sistematização do seu conteúdo, que é o que a gente tem nos credos e nas confissões. Esses documentos, irmãos, como que nós lemos aqui, eles nada mais são do que o fruto do esforço sério, cuidadoso da igreja de entender, de interpretar e de expor as doutrinas que estão na Bíblia. Mas um detalhe importante, sem o selo de infalibilidade que o Espírito Santo concedeu ao livro por meio dos autores inspirados. Então, são documentos úteis, irmãos, para afirmar, para expor, para padronizar a fé da igreja, o que a igreja tem entendido ao longo dos séculos ser o ensino bíblico, que todo cristão deve aceitar e praticar. Portanto, mesmo os que orgulhosamente dizem assim, eu não tenho nenhum credo além da Bíblia, essas pessoas não percebem que essa afirmação é em si mesmo um credo. Porque quando eu passo do texto bíblico e eu começo a fazer interpretação e formulá-lo numa declaração teológica, eu passei do texto para um credo ou uma declaração confessional. A grande questão, portanto, não está na necessidade ou não de credos e confissões de fé. Mas percebam, mas sim entre chegarmos sozinhos ao nosso próprio credo pessoal, ou olharmos para a história da igreja, para como o corpo de Cristo tem entendido as Escrituras e a interpretar. Então, irmãos, prestem atenção, credos e confissões são um imperativo para toda igreja que quer ser fiel à Bíblia. Eles são um imperativo para toda igreja que deseja confessar o ensino das Escrituras Sagradas. Mas talvez você levante uma objeção ou uma pergunta. É bíblico, pastor, ter credos e confissões? É bíblico. Eu diria que além de inevitáveis e necessários, eles são justificados biblicamente. Como? Primeiro, irmãos, o Novo Testamento ele reconhece a existência de um corpo definido de doutrina que foi confiado e transmitido pelos apóstolos de Cristo e indica, preste atenção, pelo menos implicitamente, a necessidade dos cristãos o confessarem publicamente. Você talvez já deve ter lido as cartas dos apóstolos e você se deparou com termos assim, forma de doutrina, tradições, o evangelho que vocês receberam, o padrão das sãs palavras, o ensino segundo a piedade, o bom depósito. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esses termos, irmãos? Ele está descrevendo um corpo de doutrinas que foi dado por Cristo aos apóstolos para ser ensinado à igreja. E essas doutrinas, olha para mim, elas ainda não tinham assumido uma forma escrita oficial. Ela era transmitida pelos apóstolos oralmente. É o que você vai encontrar em vários textos do apóstolo Paulo. Só que além disso, nós temos na Bíblia uma diversidade de declarações confessionais. Algumas delas você conhece. Quando Jesus Cristo perguntou a Pedro, quem vós dizeis que eu sou? Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outro discípulo, Natanael, disse, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tomé, ao ver o Senhor ressurreto, disse, Senhor meu, Deus meu. O eunuco, evangelizado por Filipe, eu creio que Jesus Cristo, olha, é um credo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Paulo, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. No Antigo Testamento você tem declarações confessionais mais curtas, como a de Deuteronômio que lemos ao início do texto, do culto. Mas o ponto é, irmãos, proclamar, confessar a fé, é parte da experiência do povo de Deus desde o seu princípio. A igreja tem confessado a fé desde os tempos mais remotos. Mas aí tem uma outra pergunta para a gente entrar agora no texto de Romanos. Nós devemos, pastor, confessar a nossa fé no culto público? Nós cremos que uma igreja séria adota credos e confissões que sintetizam e expõem o conteúdo das Escrituras. Mas agora, será que esses mesmos credos devem ser confessados no culto público? Qual é a base bíblica para essa prática? E é o que eu pretendo defender a partir de 3 pontos claros. O tema do sermão é, preste atenção e guarde, confessando a nossa fé no culto de adoração. Confessando a nossa fé no culto de adoração. Por que nós confessamos a nossa fé no culto de adoração? Porque começamos a fazê-lo a partir de hoje. A primeira razão, irmãos, é porque confissão e fé
estão unidas. Confissão e fé estão. Por favor, vamos aqui ao texto de Romanos, olha para o texto. Romanos capítulo 10, verso 9. O apóstolo Paulo escreveu assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora olha para mim, por favor, a atenção de vocês. O que é que nós precisamos entender? Que Paulo ele está sumariando, sintetizando a mensagem do Evangelho. Ele está destacando alguns de seus pontos fundamentais, como o senhorio de Cristo, sua exaltação e a ressurreição dele. Outro detalhe importante é que ele não está impondo uma ordem, porque a ordem mais natural seria que primeiro surge a fé no coração, para depois então você confessar com a sua boca. Você nota que no texto ele diz primeiro: se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Então Paulo ele não está impondo uma ordem. Nós vamos entender depois que ele faz isso, porque ambos elementos se confundem, confissão e fé, né? Uma não existe sem a outra. E eu quero dar clareza a você, para você entender o que é que significa confessar. O termo grego, irmãos, do qual Paulo se utiliza e do qual vem o nosso termo confessar, significa literalmente, preste atenção, falar a mesma linguagem. Falar a mesma língua. Ou seja, concordar implica em você admitir, você reconhecer, você concordar com alguma coisa. Então, confessar, meus irmãos, nada mais é do que emitir uma declaração de concordância. E no caso do texto, é concordar que Jesus Cristo é o Senhor, que foi exaltado à destra de Deus Pai. Só que além disso, o apóstolo apresenta a necessidade de crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ora, irmãos, vocês sabem que a fé nada mais é do que o assentimento. Ela é a concordância, plena concordância com tudo o que é declarado a respeito de Cristo no Evangelho. O que é dito a respeito do Salvador no Evangelho é digno de confiança. Só que Paulo diz que tem que crer com o coração. E vocês sabem que na Bíblia, o coração, ele representa o que a pessoa é. Ele é uma espécie de centro de controle, de sede da vontade, da religiosidade, da moralidade, dos afetos do homem. Então, quando ele diz assim, você tem que crer com o seu coração, ele está dizendo que a verdade sobre Cristo, os fatos envolvendo sua ressurreição, devem ser aceitos e abraçados por uma pessoa naquilo que há de mais importante nela, que é o seu coração. Ele deve crer, receber este conteúdo com o seu coração. E qual é a consequência, meus irmãos, de confessar e crer? Este que o faz será salvo. Quem confessa e crê, ou quem crê e confessa, será salvo. Muito embora Paulo faça uma distinção entre boca e coração, são duas coisas diferentes, não se pode minimizar a importância da confissão com a boca. Porque você vê, por exemplo, passagem no Novo Testamento dizendo assim, que a fé sem a confissão, ou melhor, a confissão sem a fé é vazia. Uma confissão, por mais que na forma ela esteja de acordo com a verdade, mas se não há fé no coração, ela é vazia. Por outro lado, meus irmãos, a fé sem a confissão se mostra falsa. Porque a confissão com a boca é a evidência da genuinidade da fé. Verbalizar, confessar, é uma consequência inevitável da fé. É através da confissão, meus irmãos, que o conteúdo da fé se materializa, se torna conhecido. Vou dar um outro exemplo para vocês. Agora, nós estamos em Romanos, vá comigo a 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Eu quero
que vocês entendam, antes da gente ler o texto, preste atenção aqui, o que é que está acontecendo? Paulo aqui no verso 13, olha só. Ele diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Criei, por isso é que eu falei. Certo? Aí o que é que nós temos aqui, ó, no final do verso 13? Também nós cremos, por isso também falamos. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Paulo está fazendo uma citação do Salmo 116, verso 10, em que é dito, eu criei, por isso que eu falei. Ele se presta atenção, não fica disperso, ele se apropria então dessa linguagem, para então confessar a sua fé na providência e no cuidado de Deus para com a igreja. Ele está dizendo, eu creio, por isso que eu tenho que falar. Criei, por isso falei. Eu quero dizer, meus irmãos, na Bíblia, a maior parte das vezes, crer é falar. Crer é também falar. Como não pode existir confissão verdadeira sem fé verdadeira, não há fé genuína desligada da proclamação pública daquilo que se crê, que é a confissão da sua fé. Por isso que você vê, confissão e fé na Bíblia se confundem. Não se trata como duas coisas separadas. A fé que nasce no coração, ela leva você à confissão dessa fé, à proclamação pública dele. Então, nós estamos meditando no tema, confessando a nossa fé no culto de adoração. A primeira razão para fazê-lo é porque confissão e fé estão unidas. Segunda razão, confissão e adoração estão unidas. Confissão e adoração estão unidas. Agora eu quero que você abra comigo, por favor, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. Verso número 11. Filipenses capítulo 2, verso 11. Abra o texto, aí você olha para mim, por favor, para eu esclarecer um ponto muito importante para nós irmos aqui à leitura de Filipenses. Irmãos, toda declaração pública de louvor a Deus nasce de um compromisso doutrinário. Doutrina guia doxologia. Doutrina, o que se confessa, o que se crê, não pode ser separado de doxologia, que são as palavras de louvor a Deus. Doutrina e louvor, doutrina e adoração não podem ser dissociados. Por quê? As verdades do Evangelho orientam e produzem louvor cristão. As verdades do Evangelho orientam, elas produzem o louvor do cristão a Deus. Isso fica nítido quando nós olhamos para as cartas de Paulo. Nós vamos ler alguns textos, a começar por Filipenses 11. Olha para o texto. Ele diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Note, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Só que você conhece esse texto aqui. Tem muita coisa antes desse texto. Coisas belíssimas, inclusive. O que Paulo está falando? Ele está falando sobre o dever da humildade cristã e ele usa Cristo como modelo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, vocês conhecem, né? Então, ele está usando a Cristo como modelo de humildade, a sua pessoa e a sua obra. E ele faz, então, uma série de declarações que culminam na declaração dos versos 10 e 11. Agora olha aí para o verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí o verso 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quando ele usa aqui a pessoa e a obra de Cristo como modelo de humildade para a igreja, muito provavelmente ele está usando o que alguns acadêmicos defendem que era um poema do primeiro século. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que trata-se de uma série de declarações doutrinárias, irmãos, profundamente carregadas de doutrina, porque ele está falando sobre a humilhação de Cristo,
sobre a sua obediência perfeita, sobre a sua morte vicária e sofrimento, sobre a sua exaltação como Deus e Senhor, ele faz uma série de declarações doutrinárias. E qual é o resultado final de tudo isso? Qual é o intento? Ele diz: provocar o louvor nos lábios em resposta a essas verdades. Aí ele diz que toda língua confesse. Não basta saber. Está dizendo, ó, Jesus se humilhou, Jesus foi assunto ao céu, está à destra de Deus. Mas isso não é suficiente. Ele diz assim, ó, toda língua tem que confessar que este Jesus é Senhor para a glória de Deus. Toda língua admita, reconheça, afirme publicamente que este Jesus, que foi morto, crucificado, morto e sepultado, ele ressurgiu, ele está à destra de Deus. Toda língua confesse que ele é o Senhor para a glória de Deus. Meus irmãos, essa é uma confissão teológica. E a confissão teológica é em si mesma uma doxologia. Você tem aqui confissão teológica e doutrinária e uma palavra de louvor e de adoração. Confissão teológica e doxologia é uma expressão de adoração a Deus, baseada na doutrina de Deus. Então, irmãos, preste atenção. Nesse caso aqui, confessar é adorar. Confessar é adorar e bendizer a Deus. Só que esse não é o único caso. Agora eu quero que você vá comigo para o texto que nós lemos na declaração de perdão. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15 ao 17, certo? Timóteo, verso 15 ao 17. Crianças, estão prestando atenção? Olha ali, ó. A Mariela nunca sobrevive, a Maria. Pai, perdoa, ela não sabe o que faz, né? Vamos lá, 1 Timóteo 1, do 15 ao 17. Diz assim o apóstolo Paulo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos notar no texto é a forma como Paulo se expressa. Ele diz assim, ó, fiel e digna de toda aceitação essa palavra. O que ele está fazendo, irmãos? Ele está declarando a fé dele. Ele está confessando a sua fé, dizendo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E na sequência, a sua confissão de fé se une ao seu testemunho pessoal. Ele diz assim: este Cristo veio salvar os pecadores, eu sou o principal. E na minha salvação, Deus dá testemunho da sua paciência com os pecadores. E como é que ele conclui, meus irmãos? Lembre dessa palavra, com doxologia, com adoração, com palavras de louvor a Deus. Só que não é uma doxologia qualquer. Não é qualquer tipo de louvor. É um louvor carregado de conteúdo doutrinário. Por quê, meus irmãos? Preste atenção. Louvar a Deus como Rei eterno é negar as alegações de que existe qualquer outro soberano. Isso é teologia. Louvar a Deus como imortal é dizer: ele é distinto de tudo mais. Ele não veio existir. Ele sempre foi. Ele era, é e há de vir. Louvá-lo, queridos, como invisível é dizer ou identificá-lo com o Deus do Antigo Testamento, que não pode ser visto face a face, que não deve ser representado por meio de imagens e de ídolos. E por último, louvá-lo como único Deus. Olha para mim, preste atenção. Lhe atribuir honra e glória é negar, meus irmãos, que há qualquer outra divindade além do Senhor. Então percebe, não é qualquer louvor. É um louvor que está carregado de teologia, de conteúdo doutrinário. Isso porque, meus irmãos, o verdadeiro louvor a Deus, entenda isso, o verdadeiro louvor a Deus surge da compreensão correta de quem Ele é. A doutrina guia a nossa doxologia. Agora eu quero mostrar um outro exemplo para vocês. Abra comigo agora no Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 9. Não vamos nos dispersar, tá, irmãos? Quando a gente for trocar a Bíblia, trocar o texto, não fica conversando não, tá bom? Dá atenção às crianças, mas não vamos ficar dispersos. Evita ficar olhando para o chão, tá bom? Deus está falando conosco nesse momento. João capítulo 9, versos 35 ao 37. João capítulo 9, versos 35 e 37. Veja o que diz o texto sagrado. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Aí entenda, o que está acontecendo nesse texto? É um cego de nascença. Ele foi curado por Cristo, foi levado à presença das autoridades judaicas e depois ele foi expulso, porque foi julgado como mentiroso. Jesus foi ao encontro dele e revela-se a ele. Ele diz: Filho do Homem está diante de ti. Sou o Messias e o Senhor aguardado por Israel. Aí ele pergunta: olha para mim, crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? O que é que o homem responde? Então afirmou ele, verso 38, creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o adorou. Veja só, irmãos, a compreensão de quem Cristo era levou esse homem à fé. A fé desse homem fez despontar a confissão da sua fé. Ele não só creu com o coração, ele confessou com a boca: eu creio, Senhor. O que é que acompanhou a confissão da sua fé? Adoração. A confissão da sua fé levou a adorar a Deus. Por último, nesse ponto, vamos agora para o primeiro dos evangelhos, Mateus. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 14, verso 33. Mateus capítulo 14, verso 33. Mateus 14, 33. Eis o que diz a palavra de Deus, acompanhe. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. O adoraram, dizendo. Irmãos, depois de andar sobre as águas, Jesus acalmou os ventos. E percebam, nós temos a má concepção de que a adoração a Deus só acontece quando nós estamos oferecendo louvor a Ele, música. Mas o que nós vemos na Escritura é que a adoração é também oferecida na forma de confissão. Eles não adoraram cantando naquele momento. Eles adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles confessam o que eles creem acerca da identidade de Cristo, irmãos. E isso é em si mesmo um ato de adoração. Então, quando nós confessamos a nossa fé, quando expressamos a nossa concordância com o que confessamos, isso tem implicações para a nossa adoração a Deus. Porque na Escritura, irmãos, não existe confissão e adoração separadas. Elas caminham juntas. Confessar é um ato de adoração a Deus. Quando eu confesso minha fé em Deus, eu sou naturalmente conduzido a adorá-lo por quem Ele é, a louvá-lo por quem Ele é, pelo que Ele revela de si mesmo. Então nós estamos meditando no tema confessando a nossa fé no culto de adoração. Primeiro, nós vimos que confissão e fé estão unidas. Segundo, confissão e adoração estão unidas. E por último, confessar a nossa fé no culto, presta atenção, é reconhecer a catolicidade da igreja. Confessar a nossa fé no culto é reconhecer a catolicidade da igreja. Agora você vai comigo para o penúltimo livro do Novo Testamento, a pequena carta de Judas. Como Judas não tem capítulos, viu, crianças? E irmãos que porventura não sabem, Judas não tem capítulos. Judas é uma breve pequena carta. Então nós dizemos assim, Judas 3, que é o verso número 3, tá bom? Judas 3 é o único versículo deste ponto.
acompanhe a leitura, por favor. Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Agora, por favor, entenda. Essa carta, irmãos, foi escrita num tom de combate à heresia. Aí me permita dar uma definição de heresia. O que é heresia, pastor? Heresia é o erro doutrinário persistente e obstinado que nega ou corrompe verdades essenciais da fé cristã. Tá? Por favor, preste atenção. É o erro doutrinário que vai ferir o coração da fé cristã. E desde o princípio, meus irmãos, no século I, os apóstolos tiveram que enfrentar o problema da heresia, porque falsos mestres se infiltravam no meio deles para corromper o evangelho, para disseminar o falso ensino. E é justamente por isso ele diz: eu me senti obrigado a exortá-los a escrever aos irmãos. E qual é o conteúdo da exortação? Ele diz: batalhar pela fé. Batalhar pela fé. E fé aqui, irmãos, não é a fé subjetiva, não é a fé que eu tenho no meu coração. Fé é objetivo, é a doutrina, é o conteúdo da fé cristã, é a doutrina dos apóstolos, é o corpo de ensinamentos fundamentais do cristianismo, é aquilo que Cristo ensinou, que foi confiado aos apóstolos e foi então transmitido à igreja. Ele está dizendo: batalha pela fé, pelo ensino. E aqui tem um advérbio importantíssimo no texto, muito, muito importante. Como é que os cristãos devem batalhar? Diz o texto aqui, ó: diligentemente. Diligentemente. Aí tem o termo grego. Desse termo grego vem a nossa palavra agonia. Sabe quando você está agoniado? É dessa palavra, do grego, que é traduzida como diligentemente. Como se Paulo tivesse dizendo, o Judas estivesse dizendo assim: ó, vocês têm que batalhar agoniados, com diligência, com esforço, com intensidade, para defender a fé cristã contra o erro e a corrupção. Vocês têm que resistir aos hereges, com força, com coragem, para guardar pura a verdade que lhe foi confiada. Aí ele diz a razão. Por quê? Porque esta é a fé que de uma vez por todas foi confiada ou entregue aos santos. O que isso quer dizer, pastor? É que o ensino do Evangelho, que foi transmitido pelos apóstolos, não é um corpo mutável. Não é uma doutrina que seria modificada progressivamente. Não, é um corpo, é um ensino imutável, definido, completo, que não podia ser adulterado, acrescentado, tem que ser preservado, ensinado conforme lhe foi entregue. Então, irmãos, o papel da igreja de Judas não é modificar o ensino, é ser uma espécie de guardiã, é preservar pura a integridade da doutrina. E foi justamente, irmãos, por obedecer essa ordem de Judas que a igreja, já a partir do século II, começou a formular credos. Porque entenda o seguinte: no século I, as heresias já existiam. Mas quem estavam vivos? Os apóstolos. Então, a existência e a presença dos apóstolos era a garantia de que, com o seu ensino legítimo e autorizado, as heresias eram, então, combatidas. Só que vem o século II e os apóstolos, então, morrem. As coisas ficam ainda mais difíceis, porque na ausência dos apóstolos começou a surgir muita divergência sobre o ensino. O que é que eles iam fazer agora? Não tinha mais a possibilidade de consultar Paulo. Não tinha mais como pedir um conselho para Paulo. Não tinha como pedir que um dos apóstolos escrevesse uma carta para refutar a heresia. O que é que a igreja fez? A igreja percebeu a necessidade de proclamar um resumo dos elementos principais da fé cristã. Era urgente, irmãos, que o entendimento das doutrinas cardeais fosse formulado em termos claros e definidos, não só para tornar a verdade explícita, mas separar: aqui está a verdade, aqui está o erro, nós não comungamos com ele. E como é que isso aconteceu, meus irmãos? Indivíduos e concílios formularam credos com base na doutrina dos apóstolos. Qualquer pessoa que se diz cristão, pelo menos nesse tempo, nessa época, deveria confessar o conteúdo desses credos. Um deles nós recitamos. Se a pessoa se sentia cristão, mas não concordava com o conteúdo desse credo, ela não era cristã.
porque todo cristão precisava admitir e reconhecer as doutrinas principais da fé, então formuladas nos credos. Então, meus irmãos, quando nós, presta atenção, quando nós recitamos os credos, nós nos unimos à igreja histórica, que tem guardado a doutrina ao longo dos séculos. E aqui eu chego ao ponto que eu quero provar com esse ponto. Meus irmãos, confessar a nossa fé é reconhecer a catolicidade da igreja. O que isso significa? Queridos, nós somos parte da igreja católica. E você não precisa ter medo de dizer isso. Nós somos parte de uma igreja católica, que é uma igreja universal. Porque Cristo não redimiu para si uma igreja num tempo ou numa localidade restrita. Não, o povo de Cristo redimido pertence a todas as eras, a todas as gerações, a todos os lugares da terra. Mas o que é que une esse povo? Eles estão unidos na mesma fé. Unidos numa só fé. E é muito importante que nós entendamos que os reformadores, olha para mim, os reformadores, eles não queriam fundar uma nova igreja. Eles não disseram, vamos criar uma fé nova. Vamos romper com Roma. Vamos criar então uma nova fé. Pelo contrário, queridos. A preocupação deles era provar que a igreja que foi reformada pela palavra, ela é a igreja verdadeira a quem foi confiada a fé sobre a qual Judas fala. Por isso que na visão deles, adotar e recitar os credos alinhava a igreja reformada, a verdadeira igreja cristã. Aí, para usar a linguagem que o pai da igreja, que foi usado por Calvino, não tem como você ter Deus como seu pai, sem ter ao mesmo tempo a igreja como a sua mãe. Se Deus é o teu pai, a igreja é a tua mãe. Por que, meus irmãos? Por que a igreja é a mãe dos fiéis? Porque nós somos gerados no seu seio. Nós somos nutridos, nós somos edificados e cuidados nela e por ela em nossa vida cristã. E como o autor aos provérbios alerta, irmãos, não há nada mais triste do que um filho que despreza a sabedoria de sua mãe. Não há nada mais triste do que um filho que vira as costas e tapa os ouvidos para a sabedoria e para a instrução da sua mãe. E os grandes credos históricos da igreja, meus irmãos, nada mais são do que a sabedoria da igreja, da nossa mãe, que foi transmitida ao longo de séculos e milênios. Então entenda, quando você, como cristão, quando nós, como igreja, nós ignoramos a rica herança que a nossa mãe nos deixou, nós estamos esquecendo nossa identidade. Nós desconhecemos nosso passado. Nós estamos desligados da nossa história. Mas não é o que nós queremos, meus irmãos. Nós queremos guardar esse depósito, guardar com gratidão a herança que nós recebemos. Então, quando você recita, entenda isso. Quando você recita assim, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, eu creio no Espírito Santo, eu creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Meus irmãos, nós estamos nos unindo a uma grande nuvem de testemunhas ao longo dos séculos, que confessaram essa mesma fé, que falaram, que não só falaram, mas que viveram na mesma fé que nós confessamos e que nós também vivemos. Para concluir, meus irmãos, 4 aplicações. Por que nós recitamos os credos e as confissões? Por favor, agora guarde isso no seu coração. Recitamos credos e confissões no culto, porque ele deve ser uma experiência de aprendizado. O culto deve ser uma experiência de aprendizado. Meus irmãos, infelizmente, olha para mim, por favor, a nossa geração, muito mais do que as anteriores, ela sofre de analfabetismo bíblico teológico. Nós temos muito mais facilidade do que as gerações anteriores. O acesso ao conhecimento nos é muito mais fácil. Mas ainda assim, meus irmãos, nós percebemos a superficialidade da igreja atual. E para remediar esse problema, é fato, existem formas de alfabetizar a igreja. Tem o sermão expositivo, tem a escola dominical, tem as reuniões de doutrina, tem discipulado. Mas como é, queridos, que nós podemos aproveitar o tempo que temos reunidos semanalmente em adoração para recordar, para lembrarmos, ou dar à igreja uma compreensão da mensagem central da Bíblia? Como é que nós podemos aproveitar esse tempo? Reservando 2 minutos para recitar um credo histórico. Meus irmãos, esses documentos dão a você uma noção clara da identidade de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Quando você recita o credo dos apóstolos, você entende, foi Deus quem criou tudo. E Deus é trino. Deus é uma trindade.
Você confessa que Cristo é Deus encarnado, que Ele viveu, morreu, ascendeu ao céu, que Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Nós afirmamos as doutrinas bíblicas do perdão de pecados, da ressurreição do corpo, da vida eterna. Irmãos, quando vocês vão perceber, hoje foi a primeira vez, mas enquanto semanalmente nós recitarmos as verdades desse documento histórico, que nada mais é do que um reflexo, do que uma exposição do conteúdo da própria Bíblia, vocês vão perceber que desde os mais novos aos mais velhos, todos nós vamos aprender e lembrar das doutrinas do coração da fé cristã. Todo culto, irmãos, é uma experiência de aprendizado. Sabe por quê? Porque todos os atos do culto doutrinam. Todos os atos do culto ensinam. Nós somos ensinados por meio das leituras que fazemos, das orações que são feitas a Deus, dos hinos entoados quando o sacramento é ministrado, quando Deus pronuncia sua bênção. Todos os atos do culto ensinam. Da mesma forma, irmãos, o momento em que a igreja relembra e confessa a sua fé. E vocês vão perceber, quanto mais perseverarmos nesta prática, mais nós vamos amadurecer, passar do conhecimento superficial para a profundidade, do leite para o alimento sólido. Segundo lugar, nós recitamos os credos e confissões para guiar a nossa adoração e louvor a Deus. Meus irmãos, por que será? Preste atenção, por que será que muito crente lida com isso aqui como se fosse um clube? Por que muitos cristãos têm uma visão tão baixa do culto? Ou são irreverentes e presunçosos, ou são frios, indiferentes. Por que, irmãos? Pense, por exemplo, nas músicas que igrejas costumam cantar. Você já deve ter ouvido músicas que são completamente raquíticas teologicamente, que são uma pobreza em termos de ensino, e que as pessoas oferecem aquilo a Deus. Por que, irmãos? E a resposta é: o problema está na falta de compreensão de quem Deus é. Porque não importa a boa intenção. Ah, mas o coração da pessoa é bem intencionado. Não importa se há boa intenção, se não há a correta compreensão de quem Deus é. Não existe verdadeira adoração separada da compreensão de quem Deus é. Então a identidade de Deus, meus irmãos, informa o conteúdo do nosso louvor. A doutrina guia a nossa doxologia. Então quando você está aqui, você precisa ter uma noção clara de quem Deus é. Você precisa responder com clareza a si mesmo: quem é o Deus a quem estou adorando? Quem é o Deus para quem eu estou cantando? Quem é o Deus que fala comigo por meio da exposição das Escrituras? E quando nós recitamos o credo, a nossa atenção, irmãos, é redirecionada a Deus. Nós nos lembramos que adoramos o Deus triuno, que nós servimos o Pai pela mediação do Filho, por meio da assistência do Santo Espírito. Nós lembramos que eu não venho ao culto pelo meu mérito, justiça e perfeição. Eu venho ao culto por causa da obra mediadora de Cristo. Porque na condição de Redentor perfeito, Ele me abre os céus, a presença de Deus. E à medida que nós temos essa compreensão, meus irmãos, de quem Deus é, a nossa visão do culto é transformada. Se você lida com o culto com indiferença, frieza, se você é presunçoso e irreverente, o problema está: você não tem compreensão do Deus a quem você adora. Te falta compreensão da doutrina, para que então os teus afetos sejam aquecidos e para que então você se envolva de coração com o culto. Quando nós entendemos o Deus a quem adoramos, quando compreendemos pelo que Ele é, irmãos, a nossa participação nos atos de culto são transformadas. Se eu entendo o Deus a quem estou adorando, é impossível cerrar os meus lábios e não cantar, não orar, não confessar. É impossível portar-se presunçosamente na presença de Deus. A partir disso, irmãos, nos engajamos com fé, com alegria, com temor. E aí se tem realmente um louvor e uma adoração sincera. Porque o louvor e a adoração sinceros partem de um coração que está fundado na doutrina de Deus. Recitar os credos e confissões, irmãos, nos une à Igreja Católica
e universal em Cristo. Olha, preste atenção. Você pode ter sido católico, apostólico, romano. Certo? E quando você esteve nessa seita, você pode ter pensado, ou deve ter levado você a pensar, que o que a gente recitou agora há pouco é uma propriedade dessa instituição. Não, isso daí é um documento da igreja. Vocês não têm o direito de usar ou de confessar a fé por meio desse documento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse documento, ele é uma expressão da fé da verdadeira Igreja Católica Apostólica. Quem é? Somos nós, meus irmãos. Somos nós que somos a igreja que está espalhada ao redor do mundo, ao longo das eras, nos mais diversos lugares. Nós somos a igreja apostólica porque nós cremos e confessamos a doutrina dos apóstolos. Então, quando nós recitamos os credos históricos, nós estamos rompendo com o esnobismo, com a atitude snob, presunçosa dos evangélicos de hoje, irmãos. Por quê, pastor? Porque as igrejas e os cristãos são tão presunçosos ao ponto de desprezar o passado. Eles se acham, como diz o ditado, a última Coca-Cola do deserto, né? Eles são os pioneiros do cristianismo. Valorizam a inovação, as novidades da época. O que acontece? Não esconde o fato. Igrejas e cristãos assim, como diz Paulo, são levados por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, olhem nos meus olhos, nós não estamos inventando a roda. Nós não somos pioneiros no que estamos fazendo, não. Nós não descobrimos nada da fé cristã. Nós somos herdeiros de uma tradição doutrinária, de uma tradição confessional que já conta com mais de 2 milênios. A igreja não começou ontem. Ela não surgiu com os reformadores do século XVI. Meus irmãos, pelo contrário, somos parte de um povo histórico que tem confessado ao longo de muitas gerações a mesma fé. Então, quando nós recitamos essas verdades que foram cristalizadas nos credos e nas confissões, nós assumimos uma postura profundamente contracultural. A gente vai na contramão de tudo. Ao invés de nos desligarmos do passado, nós nos unimos a uma grande nuvem de testemunhas. Então, irmãos, olha só, momentos como esse servem para nos lembrar de um propósito importante. Nós não somos parte de um movimento passageiro. Nós não somos parte de um surto de empolgação coletiva. Nós somos parte de um organismo vivo, de um povo histórico, de um povo católico que tem confessado a mesma fé ao longo de muitas gerações. Nós somos a igreja católica e apostólica. Nós confessamos a fé dos apóstolos. E quando nós recitamos essa expressão de fé, nós nos unimos a uma grande nuvem de testemunhas. Por último, confessar nossa fé é afirmar publicamente a nossa identidade como cristãos e parte do povo de Deus. Olha nos meus olhos. Não importa o que você sente. Eu me sinto cristão, pastor. Eu me acho cristão. Não importa o que você sente. Me diga no que tu crê. Porque os sentimentos do teu coração podem ser, e na maioria das vezes são enganosos. Não importa como você se sente. Diga-me no que tu crês. Confessa a tua fé. Irmãos, a fé genuína no coração do crente é evidenciada pela confissão de sua boca. Ser cristão envolve professar um conteúdo doutrinário e você viver de acordo com ele. Veja, a sua boca vai transbordar do que está cheio o seu coração. Então, não é a minha percepção de Jesus, não é como me sinto, é o que você crê e, portanto, o que você confessa a respeito de Cristo. É uma incoerência, meus irmãos, cristãos que mantêm os lábios cerrados. Pelo contrário, o crente verdadeiro, ele testemunha diante de Deus, do mundo e da própria igreja. Quando nós confessamos a nossa fé no culto, nós lembramos da nossa unidade no corpo de Cristo, irmãos. Nós nos identificamos uns com os outros. Olhe para mim, você, o irmão que está do seu lado aqui. Nós não estamos ligados uns aos outros por questões triviais e passageiras. Isso não é um clube. Essa não é uma associação de pessoas com gostos e preferências em comum. Essa é uma comunidade entrelaçada pela verdade. A nossa comunhão uns com os outros, irmãos, é uma comunhão na verdade, é na unidade da fé. E quando nós recitamos a nossa fé no culto público, nós lembramos qual é a comunhão que nós temos. É a comunhão em torno da verdade.
é a comunhão na fé. Recitar o credo no culto público, irmãos, é a oportunidade de honrar nosso Deus, pela revelação que Ele dá de si mesmo. Meus irmãos, relembrar, citar o credo é relembrar que a Trindade planejou e efetuou a nossa redenção. É nos lembrar, irmãos, do efeito da salvação, que é a igreja e a comunhão dos santos, da esperança da salvação, que é a remissão, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Quando nós recitamos o credo, meus irmãos, nós louvamos a Deus, nós recordamos e bendizemos a memória do Santo Evangelho. Amém?